Olá amigos, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Santos e nessa oportunidade eu venho trazer uma videoaula sobre a aplicabilidade dos adesivos de nicotina para pacientes em processo de cessação tabágica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que 10% dos fumantes chegam a reduzir sua expectativa de vida em 20 anos. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população mundial adulta seja fumante, ou seja, 1,2 bilhão de pessoas. Dentre elas, 200 milhões são mulheres. Tamanho consumo faz com que o cigarro seja atualmente a principal causa de morte prevenível em todo o mundo. 1 em cada 10 mortes de adultos está relacionada ao tabaco. Isso significa 6 milhões de óbitos por ano, 14 mil mortes por dia ou 1 morte a cada 6 segundos por doenças causadas pelo fumo. Para se ter uma ideia da tragédia que é o cigarro, em todo o mundo morrem mais pessoas de doenças relacionadas ao tabagismo do que de AIDS, álcool, drogas ilegais, assassinatos, suicídios e acidentes automobilísticos juntos. A terapia de reposição de nicotina é o uso de medicamentos com nicotina para ajudar as pessoas na transição de fumante para não fumante, ou seja, na cessação do fumar. Esses medicamentos podem ser comprados sem receita médica e existem basicamente 2 tipos, adesivos e as gomas. Nesta sessão falaremos especificamente dos adesivos. Os adesivos de nicotina são úteis principalmente para quem tem muita dependência química de nicotina. O melhor sinal disso é a pessoa ter tentado parar de fumar, mas ter voltado a fumar em menos de 7 dias por causa de nervosismo e outros sintomas da síndrome de abstinência. Em geral, a pessoa com muita dependência química também costuma precisar fumar o primeiro cigarro logo que acorda e costuma fumar mais de um maço por dia. Por outro lado, existem outras manifestações de dependência, no caso a psicológica, que não indicam tanto a utilidade de adesivos de nicotina. Alguns exemplos são fumar quando se está nervoso por outro motivo ou enxergar no cigarro um companheiro. Depois de alguns anos fumando, o hábito se torna um motivo importante para a pessoa continuar fumando. Isso faz a pessoa sentir falta do cigarro para ocupar o tempo ou simplesmente para ter algo no que mexer. Isso também não indica necessidade de adesivos de nicotina. No fundo, tudo isso são facetas diferentes da dependência à nicotina. Como a pessoa pode tentar parar de fumar quantas vezes quiser, eu costumo recomendar aos meus pacientes que tentem, em primeiro lugar, parar de fumar sem qualquer remédio e que usem um adesivo de nicotina como uma segunda opção. Naturalmente, isso depende da preferência de cada pessoa. Quando a pessoa decide usar adesivos de nicotina, ela deve começar a usá-los assim que parar de fumar. Se a pessoa decidir que no dia seguinte não irá mais fumar, deve colocar o adesivo logo que acordar naquele dia, ou então logo antes de deitar-se para dormir no dia anterior. Ou seja, a pessoa já deve ter conseguido o adesivo de nicotina antes de parar de fumar. A dose dos adesivos de nicotina depende do quantitativo de cigarros que a pessoa fuma por dia.
A maioria das pessoas começa com adesivos de 21 mg, que é a dose recomendada para quem fuma mais de 20 cigarros por dia. Quem fuma de 10 a 20 cigarros por dia costuma começar com adesivos de 14 mg. O protocolo de dosagem e frequência dos adesivos de nicotina prevê a utilização de adesivos de 21 mg, 14 mg, decrescendo para 7 mg. Após isso, o paciente não precisa mais utilizar adesivos para dispensa de nicotina intradérmica. Essa diminuição gradual, uma vez por mês, é aquela que está escrito na bula e que é recomendada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Mas existem algumas variações que parecem funcionar mais ou menos tão bem quanto. Uma das minhas favoritas é aquela em que a dosagem é diminuída a cada semana em vez de a cada mês. Esse tratamento parece funcionar tão bem quanto tratamentos mais longos e é 4 vezes mais barato que o comum. Algumas pessoas tentam economizar dinheiro recortando adesivos de 21 mg para criar adesivos de 14 mg ou 7 mg. O problema disso é que a borda onde o adesivo foi cortado vai liberar a nicotina mais rápido do que o devido. Em tese, isso diminui a eficácia do adesivo. Se você realmente precisa lançar mão de algo assim para poder pagar pelo adesivo, sugiro experimentar o tratamento mais curto. Ele, pelo menos, já foi estudado e é eficaz. Os adesivos de nicotina e as gomas também funcionam parcelando a dificuldade da pessoa de parar de fumar. Ou seja, a pessoa sente falta do cigarro por mais tempo, mas com menos intensidade, de forma que conseguem aguentar. Isso significa que nenhum remédio faz a pessoa parar de fumar. É a própria pessoa quem para de fumar. Por isso, mesmo que você decida usar adesivos de nicotina ou outro tipo de medicamento, você deve seguir as orientações sobre como parar de fumar e evitar recaídas. Bem, agora vamos dar algumas dicas para a aplicação do adesivo na pele. Passar álcool na pele antes da aplicação do adesivo, você remove temporariamente os níveis de oleosidade. Para os homens, raspar as costas, os antebraços ou qualquer outra região não vai te fazer menos homem. Você deve colar os emplastros em locais livres de pelos, sem oleosidades ou dobras de pele. Passar um algodão com álcool no local onde você vai realizar a aplicação do adesivo favorece a remoção momentânea da oleosidade da pele. Os adesivos ficam afixados na pele em até 24 horas de forma eficaz. Contudo, em caso de necessidade, você pode fazer uso de esparadrapos microporosos para auxiliar essa fixação. Com isso, você pode até mesmo tomar banho ou nadar, que os adesivos não vão se soltar. Não colhe o emplastro em regiões com a pele irritada ou com qualquer tipo de lesão. Após o uso, jogue o adesivo fora de maneira que crianças e animais não tenham acesso. Eles ainda contêm bastante nicotina. Quando estiver usando o adesivo, evite fumar a qualquer custo. Caso contrário, você pode fazer uma superdose de nicotina no organismo e isso vai lhe trazer um grande mal. Cheire quantas vezes necessário o adesivo antes de colocá-lo ao corpo. Ele te deixará com nojo do cigarro. Evite ultrapassar o prazo de 24 horas para a troca do adesivo ou ficar mais de 1 hora sem o emplastro em contato com o corpo.
Se você fumar durante o tratamento e se sentir mal com o cigarro, pode comemorar, porque isso é um grande avanço. Por fim, amigos, devo lembrar que o Serviço de Saúde Pública da sua região muito possivelmente deve ofertar o serviço cognitivo comportamental dentro dos moldes do Instituto Nacional do Câncer e com dispensa gratuita dos medicamentos preconizados, que são o adesivo de nicotina, a goma de mascar e a bupropiona, que nós vamos falar em outro vídeo sobre sua utilização, ok? Muito obrigado. Aqui é o professor Ricardo Santos com mais uma videoaula técnica.